Mas é muito interessante que muitas pessoas, Ricardo e Jamil, eles falam o seguinte, que hoje nós precisamos de uma nova reforma. E a gente observando, olhando para aquela época, na realidade nós não precisamos de uma nova reforma, nós precisamos voltar para os valores daquela reforma, que foram resgatados naquele tempo. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Muitos que discordavam iam para a fogueira, né? Estava no período da Idade Média, da Inquisição. Eu vejo que a base das 95 teses é indulgências. Então, esse é o tema principal. Lutero era um monge agostiniano, um católico e muito devoto, muito fiel. Mas o ponto das indulgências é um ponto que pega ele assim, muito fortemente. Eu acho que ele percebe o quanto aquilo dali está fazendo a grande comunidade católica, apostólica romana, que depois vem se denominar dessa maneira, um pouco alienada quanto à realidade do céu, do inferno e a questão do purgatório, porque quando ele vai... É emblemático, no filme, né, como você citou, é emblemático aquela situação em que ele vai subir na escadaria. E que ele vai se lembrando de coisas que o Pretzel falava, né? Todas as vezes que uma moeda tilinta na caixa do ofertório, uma alma sai do purgatório. Então ele vai pensando aquilo ali e vai dizendo, mas não é assim que as coisas funcionam. E aí ele lê Romanos 1,17 e ele percebe que o justo vai viver pela fé. Pela fé. E não pela prática de obras e não pela venda de indulgências. Então, esse é o ponto de partida, esse é o estopim na mente de Lutero e que vai ser a base das 95 teses. O meu mais conhecimento para a questão assim do que Lutero, né? Eu vou mais para a parte histórica, não vou mentir, pelo que eu vejo e pelo que eu escutei historicamente, né? Que até então, historicamente, né, diz que Lutero teria se revoltado porque ele estava devendo muito imposto à igreja, pelas questões de terras, e porque ele queria casar. Né? E, historicamente, até então, um dos vieses da história é que ele teria sido feito as 95 teses, além das indulgências, essa questão que ele queria casar também. E tinha uma parte de dívida, que aí entra nas indulgências. Essas dívidas eram o quê? Eles tinham que arrecadar para passar para igreja, porque Lutero, ele contextualizando para quem não sabe, ele é o quê? Ele é alemão, não era isso? Exato. Sim. Tem algumas terras também. Ele tinha algumas terras. Ele devia ao governo? A igreja, porque assim, na época que teria essa reforma, né, a maioria das terras era da igreja, né? Uhum. E a igreja da época era a igreja católica. Que, até então, quando se tinha, você precisava pagar imposto. Sim. Por aquela situação. E ele já estava numa situação de muito dever, isso que diz historicamente, e que ele queria casar. E aí, nesta situação, como foi até complementado aqui, né, que ele teria lido, aí ele foi e fez as 95 teses. Que, por sinal, o que o pastor falou aqui, estaria, até então, pelo que eu vi das 95, seria a tese de número 16, que ela vem dizendo, inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. Como se cada uma dessas fases fosse o inferno, o céu fosse a segurança, o purgatório o semidesespero e o inferno o desespero. Então era meio que na base do medo em si. E ele queria lutar contra isso, que não seria pelo medo. Nós temos, interessante quando você fala assim a respeito de ser na base do medo, até hoje nós temos, independente da linha católica ou da linha protestante, nós temos ainda muito fortemente a teologia do medo. Isso. Você deve crer para não ir para o inferno. Isso. Muita gente hoje se converte, não é convertido, o que há uma grande diferença, porque nós somos convertidos pela ação do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. Exatamente. Mas tem aqueles que se convertem. E aí, nem sempre eles permanecem firmes, porque qual é a base da fé deles? O medo.
talvez a expectativa de uma certa repreensão por conta de uma conduta inadequada. Então, muita gente dizia, bom, se o sacerdote disse isso e eu fiz errado, eu vou ser punido. Então, eu vou crer, eu vou fazer o que ele diz. Se eu tenho que dar alguma parte das minhas terras para a Igreja Católica, eu vou dar. Por quê? Porque eles estão mandando e a palavra deles é autoritativa. Eu tenho medo de ser retaliado. E assim a coisa... E, como eu falei, isso também ocorre ainda nos dias de hoje, também na visão protestante. Em muitos locais, olha, se você andar de determinada forma, você pode ser disciplinado, você pode ser chamado a atenção, você pode ser excluído, não vou usar o excomungado, né, mas excluído do rol de membros. E muita gente, às vezes, ou crê por medo do inferno, ou crê por medo de uma sanção do conselho da igreja, do pastor da igreja, ou seja lá, da assembleia de membros, enfim. E uma coisa interessante, né, cara, acho que já vou até antecipar, esse posicionamento que o pastor falou aí, interessante, pelo medo, né, já mostra que também, eu acho que trazer a reforma para os dias atuais, né, porque se você for ver o tanto de denominação que tem, não deixa de ser uma reforma, atualmente, né. Então, se eu estou com medo porque eu fui disciplinado por isso, aquilo outro, então vou para aquela outra, que já está me agradando mais, como diz a história. É interessante esse posicionamento que o pastor falou, já trazendo um pouco também para o moderno, é a reforma hoje atual, que eu, pelo menos, vejo como uma reforma, né? Porque, assim, você sair de uma denominação por alguma coisa, por doutrina humana, você vai criar uma reforma. Porque você vai querer uma denominação, uma igreja, ao seu gosto. Que não deixa de ser uma reforma. Não sei se o pastor... É uma micro-reforma. Né? Não deixa de ser uma micro-reforma dentro vamos dizer assim, dentro dos parâmetros da pessoa, né? Exato. E não dos parâmetros da cristandade. Mas é muito interessante que muitas pessoas, Ricardo e Jamil, eles falam o seguinte, que hoje nós precisamos de uma nova reforma. E a gente olhando para aquela época, na realidade nós não precisamos de uma nova reforma, nós precisamos voltar para os valores daquela reforma, que foram resgatados naquele tempo. Né? Obviamente que quando a gente percebe, como você falou, pessoas se desagradando e indo para outra denominação... Ou criando uma nova denominação, ou criando igrejas independentes, né? O que a gente percebe? É uma falta de identidade, é uma falta de convicção, é uma falta de base doutrinária, é uma falta de escritura. E se a gente não voltar para as escrituras, então a gente não está valorizando o trabalho que foi feito lá na Reforma Protestante de 1517.